Evangelho segundo João, capítulo 15. Evangelho segundo João, capítulo 15. Vamos ler no início apenas o versículo 16. João capítulo 15, verso 16. João 15, 16. A palavra de Deus diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Amém. Senhor, dá-nos entendimento da Tua palavra mais uma vez, Pai. Estamos em Tua presença, na Tua igreja, com os nossos irmãos, e agora tendo a oportunidade de ler a Bíblia, a palavra de Deus. Não queremos apenas ler, queremos entender, queremos colocar em prática nas nossas vidas, Pai. Queremos que seja um momento especial de edificação para cada um de nós. Que a nossa vida seja edificada sobre esta rocha que é a Tua palavra, nos orientando, nos mostrando o caminho, corrigindo os nossos erros. Que assim o Senhor faça essa noite. Abrimos o nosso coração, abrimos os nossos ouvidos para Te ouvir, Pai. Que nada venha impedir, que a semente não seja roubada, Pai. Que não haja impedimentos para ouvirmos a Tua voz, nenhuma distração possa tirar aquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Eu entrego a minha vida ao Senhor, eu peço, eu clamo pela Tua unção, pela Tua graça, Tua misericórdia para comigo, para que eu possa ministrar a Tua palavra e esta tocar em nossos corações. Oro com irmãos, te pedindo isto em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, este capítulo 15 do Evangelho segundo João é um capítulo muito importante, não é? Porque ele traz uma palavra de Jesus, uma definição de Jesus para os seus discípulos do que o Senhor estava programando para a vida cristã de cada um deles, não é? Então, todo o capítulo 15, ele traz essa mensagem de vida cristã, de como o Senhor olha para nós como cristãos e o que Ele espera das nossas vidas. E quando chegamos aqui ao versículo 16, eu creio que esse versículo ele vai fazer quase que um resumo de tudo que o Senhor está aqui nos ensinando a respeito da vida cristã. E é importante destacar que é uma palavra do próprio Senhor Jesus. Ele é que está falando tudo isso que nós acabamos de ler aqui, não é? Então isso realmente é muito importante que a gente entenda e mais do que isso que a gente aplique também à nossa vida. Se eu olhar aqui para o verso 16 com bastante atenção, eu vou ver que Jesus está colocando as coisas no seu devido lugar e também em ordem, ordem de importância, ordem de prioridade, para que eu entenda a minha posição como cristão. Será que nós, cristãos, entendemos a nossa posição? O que será que nós pensamos a respeito da vida cristã? O que será que nos trouxe à igreja essa noite, nos faz vir aqui aos domingos, nos faz participar dos cultos? Será que temos um entendimento correto a respeito da vida cristã? Quem vai nos dar esse entendimento, irmãos, é o próprio Senhor Jesus. É preciso que cada um de nós saiba por que estamos aqui. Por que nós realmente nos convertemos? O que aconteceu? O que houve com a nossa vida e como vai ser daqui para frente? E esse texto, ele traz essa verdade para nós. Veja só, em primeiro lugar, Jesus está aqui trazendo um conceito muito importante. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Primeiro conceito que ele está aqui afirmando, a primeira verdade, é que não fomos nós que o escolheram, né? Não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Veja como Jesus inverte as coisas que muitas vezes nós podemos pensar de forma inadvertida, erradamente, não é? Muitas pessoas talvez imaginem que elas escolheram Jesus, que elas decidiram realmente Jesus nas suas vidas. Mas, na verdade, o que Jesus está aqui trazendo é que é um meio ao contrário disso que nós pensamos.
E ele está dizendo para os seus discípulos: olha, não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi vocês. E isso não se resume ao âmbito daqueles 12, que de fato ele escolheu pessoalmente, mas isso se expande para todos os seus discípulos ao redor do mundo. Na verdade, aquilo que hoje nos faz cristãos é o objeto de uma escolha de Deus. Nós imaginamos que nós escolhemos, e é verdade, num certo sentido, que há uma decisão de cada um de nós em realmente receber aquilo que o Senhor está nos oferecendo, nos render, identificar em nós a carência que temos dele e então nos entregarmos. Mas, na verdade, é uma escolha dele. Então ele coloca isso logo no início para que isso fique bem claro para os seus discípulos. Olha, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Isso muda a nossa maneira de pensar, isso deve mudar a nossa maneira também de agir em relação a essa escolha, irmãos. Veja, não sou eu que o escolhi, ele me escolheu. Olha o privilégio, olha como isso traz para mim uma noção de privilégio, como isso também traz para mim uma noção de responsabilidade. Eu fui escolhido pelo Senhor, eu fui chamado pelo Senhor, ele me escolheu. Ele mesmo disse no Evangelho: muitos são chamados, poucos escolhidos. E aqui ele está me incluindo nesse grupo de escolhidos. Se eu realmente sou um discípulo de Jesus verdadeiro, um cristão verdadeiro, eu fui escolhido por Jesus. É a primeira coisa que ele está aqui me dizendo. Depois ele continua no texto dizendo assim: e vos designei para que vades e deis fruto. Olha, ele está dizendo: eu escolhi, primeiro ponto que temos que conhecer, e agora os escolhidos recebem uma missão. Os escolhidos recebem de Jesus uma ordem, uma missão, um alvo para as suas vidas. Ele fala: eu escolhi vocês, mas ao mesmo tempo os designei para que vocês, primeiro, vão e deem fruto. Ele não diz fiquem e deem fruto. Ele diz: vão e deem frutos. Então o Senhor está trazendo aqui uma missão para cada um de nós. Todo cristão verdadeiro, convertido verdadeiramente, foi escolhido por Jesus e recebeu de Jesus uma missão. Que missão? Produzir, dar frutos. Eu não recebi um privilégio ao ser escolhido? E agora, a minha vida cristã se resume a saber o que Deus tem para me dar? Será que é isso que me motiva a estar na igreja? Será que isso que me motiva a tentar viver uma vida santa? É receber de Deus alguma coisa? Já não basta o que eu recebi? Essa escolha maravilhosa? Essa eleição maravilhosa? Eu ainda estou pensando em receber mais ainda? Não, Jesus diz: eu escolhi você, mas eu também te dei uma missão. A sua missão agora é dar. E diz a Bíblia que melhor coisa é dar do que receber. O discípulo verdadeiro, o cristão verdadeiro, foi escolhido para dar. Foi escolhido para produzir e não para ficar sentado ou buscando ou fazendo correntes para receber alguma coisa de Deus. O verdadeiro foi chamado para apresentar. Ele diz: a razão de eu ter escolhido, eu também designei cada um de vocês para dar frutos. Eu planejei para vocês uma vida de produção, de dádiva, de bênção. Não que vocês fiquem apenas recebendo, mas em primeiro lugar que vocês deem, porque melhor é dar do que receber. Então Jesus vai resumir a nossa vida nesses aspectos e nesses conceitos que nós temos que entender muito bem. E ele continua dizendo: e o vosso fruto permaneça. Agora ele fala da qualidade do fruto. Já disse que me escolheu, já disse que me deu uma missão: produzir, dar frutos. E aí ele vai falar do tipo de frutos que ele espera que eu dê. Frutos de qualidade. Frutos que são permanentes. Quando você busca alguma coisa
para a sua casa, para a sua vida. Quando você vai comprar uma coisa, pense, vai comprar uma roupa, você vai comprar um carro, você vai comprar qualquer coisa. Você não quer que seja uma coisa de qualidade? Você não quer que seja uma coisa que dure bastante? Porque você imagina que algo de qualidade dura mais. É ou não é? E aí essa é a diferença entre o falso e o verdadeiro, né? Quando você vai comprar lá um relógio falso, ele dura uma semana. Aí quando você compra um verdadeiro, aí ele dura para o resto da vida. Fica de herança, né? Essa é a diferença. Porque a qualidade faz com que a coisa permaneça, faz com que aquilo seja durável. Então Jesus, quando diz que quer um fruto de qualidade, porque ele diz que o fruto tem que ser permanente, então o que eu dou para Deus tem que ser algo bom, durável, permanente. O fruto que eu produzo como cristão não pode ser paraguaio. Você me entende o que eu quero dizer com paraguaio? Antigamente a gente dizia, né, que as coisas falsas vinham do Paraguai. Coitados paraguaios, né? Será que eles sabem disso? Mas ficou comum aqui no Brasil se falar assim, porque tinha muita gente que ia no Paraguai buscar aqueles produtos baratinhos e a maioria deles falsificados. Então a gente diz, quando quer avacalhar alguma coisa, isso é paraguaio. Será que tem crente paraguaio? Crente paraguaio é falso, não foi escolhido, né? Crente paraguaio não é verdadeiro. E o fruto desse crente também é paraguaio. Se ele é paraguaio, o fruto também é, né? Não é bom, não é durável. Ele tem a aparência de ser bonito, ele parece igualzinho ao original, mas não é original, é falsificado. Você já comprou perfume no Paraguai, irmão? É igualzinho o perfume, a caixa é bonitinho, mas não, você passa ele. Qual é a diferença do perfume falso para o perfume verdadeiro? Cheira igualzinho, a diferença é o fixador. A diferença é quanto tempo ele dura no corpo. Você passa o falso, daqui a meia hora não tem mais cheiro dele. Passa o verdadeiro, você vai trabalhar, volta, ele está ainda no teu cangote. É assim ou não é? Porque é verdadeiro. Como é que Jesus quer o meu fruto? Verdadeiro, durável. Um fruto permanente é o que está dizendo aqui o Senhor. Então, ele diz um fruto de qualidade, e a qualidade é a permanência, a durabilidade. E aí, no final de tudo isso, ele diz, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Agora que chegou a hora da petição, primeiro é dar, primeiro é produzir, primeiro é apresentar algo de qualidade, para depois ele falar em receber. Mas veja, olha comigo o que ele está dizendo. A fim de que tudo quanto pedirdes a quem? Ao Pai. Em nome de quem? Em nome dele. Ele vô-lo conceda. Vê se não dá para você imaginar aqui do que, na verdade, o que Jesus está falando não é apenas de receber um pedido. O que ele está falando aqui é de comunhão, irmãos. O que Jesus está aqui mostrando para nós é de intimidade. Pedir ao Pai em nome do Filho. Ter a intimidade de chegar ao Pai, usar o nome do Filho, isso é só para os escolhidos. O nome de Jesus, a gente diz, é poderoso. É ou não é? É. Só na boca do escolhido. Na boca do que não é escolhido, o nome de Jesus não é poderoso, irmão. Você lembra daqueles discípulos lá dos judeus que foram expulsar demônios em nome de Jesus? E o demônio deu uma coça neles? Por quê? O nome de Jesus não é poderoso? É poderoso. Mas é poderoso na boca daqueles que Deus escolheu. Não na boca de qualquer macumbeiro, não na boca de qualquer embusteiro, de qualquer esotérico que usa o nome de Jesus. Centro Espírita usa o nome de Jesus. Na boca deles, esse nome não vale nada. Mas na boca de um escolhido, na boca de um cristão verdadeiro, ao Pai em meu nome ele atende, porque há comunhão, porque há intimidade, porque um crente verdadeiro não pede absurdos para Deus, porque ele conhece o coração do Pai, conhece o coração do Filho e pede de acordo com a vontade de Deus.
E a Bíblia diz, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, é certo que Ele nos ouve. Então essa é a comunhão que é gerada como resultado de uma escolha de Deus, de uma vida que dá fruto e fruto de qualidade. O resultado disso tudo, nesse único versículo aqui, é que a gente realmente tenha comunhão. Então, amados, que isso nos leve a uma reflexão sobre a nossa vida cristã, sobre realmente as nossas motivações. Eu fui escolhido e no final é que vem a bênção, mas no meio do caminho eu tenho que dar fruto, e eu tenho que dar fruto de qualidade, não fruto falso, não fruto para os outros verem, mas fruto verdadeiro, fruto realmente que faça diferença, que não é uma cópia barata, mas que é algo verdadeiro, puro e valioso. É isso que o Senhor está aqui requerendo de cada um de nós. Então, em que posição estamos nós agora, irmãos? Você que é cristão verdadeiro, você foi escolhido. E isso Deus já te deu a consciência agora. E agora o que é preciso? É preciso que você cumpra a missão. Você foi salvo, você foi escolhido para gerar alguma coisa. Você não foi salvo apenas para vir à igreja, ficar querendo alguma coisa de Deus. Você foi salvo, foi escolhido para chegar aqui e falar, Senhor, o que eu posso fazer? Senhor, de que maneira eu posso produzir algo? Com o que o Senhor me dá, porque também tudo que fazemos é dom de Deus, vem lá do alto, diz a Bíblia, né? Com o que o Senhor me dá que eu posso produzir alguma coisa boa aqui na igreja e fora dela? Porque Ele diz que você vá e dê fruto. Então o fruto não é só aqui, o fruto é lá também. É lá onde você está, é lá no seu trabalho, é lá na sua vizinhança. Vá e dê fruto. De que maneira, Senhor, eu posso usar os talentos que o Senhor me deu? De que maneira eu posso ser essa bênção em tuas mãos? Então, estamos na fase inicial daqueles que identificam que foram escolhidos. E agora, você já sabe o que fazer? A primeira coisa que eu quero te dizer, você tem que fazer alguma coisa. Você não foi escolhido para achar que agora vai sentar e ficar recebendo. Você foi chamado para dar, para fazer, para gerar, para produzir. E é isso que Deus está nos esperando de nós, por meio desse grande privilégio que Ele nos deu. Então, como é que a gente pode dar frutos para Deus, que espera de nós esses frutos, para que no final, aí sim, venha a bênção, venha a comunhão e tudo aquilo que Jesus diz aqui no versículo 16. É sobre isso que eu quero falar contigo, usando alguns versículos bíblicos para a gente entender esse assunto. Primeiro, que tipo de frutos eu posso dar? Ainda em João 15, o texto que nós lemos aqui, veja só o que diz os 4 primeiros versículos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, o que ele faz? Ele corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu quero dar frutos. Qual o requisito que ele diz aqui? Eu preciso permanecer nele. Eu já começo a perceber que o fruto que eu dou não vem de mim, não é produzido pelo meu esforço, pelas minhas habilidades. O que Jesus diz aqui é que eu dependo dele até para dar fruto. Primeiro, dependo dele para ser escolhido. Não adianta ser chamado, muitos são chamados. Eu preciso ser dos poucos escolhidos. Preciso dele. Eu não me salvo a mim mesmo, eu sou salvo por ele. Preciso dele. Está entendendo isso? E agora, para dar frutos, que é obedecer a missão que ele me deu, o que eu preciso? Que ele gere esses frutos em mim e através de mim. Se eu não permanecer nele, eu não posso dar frutos. Ou seja, desligado dele, como ele diz aqui, eu sou a videira. Desligado, o galho não vai produzir. Ele só produz enquanto está
ligado à videira. Então eu tenho que estar ligado para produzir, não é? Veja mais o que diz a Bíblia a respeito desse fruto que, ligado à videira, eu posso produzir. 1 de João, agora lá no final da sua Bíblia, 1 de João capítulo 3, versículo 11 e versículo 12. 1 de João 3, verso 11 e verso 12 diz: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Eu tenho que dar frutos, mas eu tenho que dar bons frutos. Amém? Nunca maus frutos. Veja, a Bíblia diz que Caim dava frutos, mas dava maus frutos. Mesmo antes de matar o seu irmão, ele já não produzia bem, é o que está escrito aqui. Ele assassinou o seu irmão, e por quê? Porque as suas obras eram más. Por isso que ele assassinou o seu irmão. As obras são aquilo que fazemos, ou seja, os frutos de Caim já eram ruins. Por isso, como já preguei aqui várias vezes, sobre por que Deus aceitou o de Abel e não aceitou o de Caim, por causa do que já existia antes, por causa do coração, por causa da pessoa que ele era. Deus não olha para aquilo que eu trago especificamente em minhas mãos, mas a maneira como eu fiz, a forma como o fruto foi produzido. O de Caim era mau. Então eu preciso dar frutos, mas eu tenho que dar frutos bons. Amém? Porque se eu der frutos maus, esse fruto não vem da videira. Entende isso, irmão? Eu não estou ligado à videira. A videira é verdadeira. Ele não disse, eu sou a videira verdadeira. Porque tem a falsa. Tem a falsa, tem o fruto falso, tem o crente falso, tem o paraguaio, como eu te falei ainda há pouco. Mas a verdadeira, a seiva que eu recebo dela faz com que eu gere também algo verdadeiro. E eu percebo, não é de mim, veio dele. Ele, a verdade dele impregnou a minha vida para que eu pudesse gerar algo também verdadeiro, algo também bom. Então, se eu não estou gerando algo bom, a origem não é dele. O que Caim gerava não vinha do Senhor. Entende isso, queridos? Então, o meu fruto precisa ser um fruto bom e não mau. Veja também Gálatas capítulo 2, versículo 16. Vamos ler aqui alguns versículos bíblicos em Gálatas, capítulo número 2, versículo número 16. A palavra de Deus fala assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Paulo agora fala de um outro tipo de fruto, de obras, que não adiantam também. Obras da lei. Obras com motivações erradas. O que Paulo está aqui trazendo é que os nossos frutos, agora em Cristo, são frutos da graça de Deus. O que é graça, irmãos? Favor que eu não mereço. O que eu tenho para dar é um dom que eu recebi do Senhor. E não mereço. Não mereço ser aplaudido por isso, porque veio do Senhor. Não é por mérito meu, é mérito do Senhor, que é a videira verdadeira. É a força dele agindo em mim. Então não é o fruto da lei. O fruto da lei é aquele que a pessoa faz para se vangloriar dele. É aquilo que a pessoa apresenta para se orgulhar do que está fazendo. Esse é o fruto que a Bíblia diz não serve para esse que Deus está querendo de nós. Não é um fruto da lei, mas um fruto da graça. Diz, por obras da lei, ninguém será justificado. Ninguém consegue se tornar justo pelo próprio esforço. Então, o fruto que Jesus designou que eu desse, vem dele, e quando eu o apresento, o mérito é dele, não é meu. Quando eu não o apresento, a falha é minha. Mas quando eu apresento, o mérito é dele. Dá para entender isso? Quando eu não produzo, ele corta.
Mas quando eu produzo, ele limpa, para que eu produza ainda mais. O mérito é todo dele. O pai é o agricultor, é o que cuida, é o que limpa. Entende? Se eu não dou, eu sou cortado, a culpa é minha. Mas se eu dou, o mérito é dele que cuidou bem de mim. Está entendendo? O mérito é do agricultor que cuidou, que trabalhou, que adubou, que fez bem a minha vida e que me deu o dom que eu posso dar. É assim que as coisas funcionam, irmãos, e isso é um conhecimento de verdade que nós temos que ter. E se os frutos são da lei, qual o grande problema dos frutos da lei? Eles são apenas uma aparência. É como eu disse para você, não é o permanente. Ele se parece, mas não é. Ele é feito para impressionar as pessoas. É um fruto que nós produzimos por nós mesmos com o intuito de impressionar as pessoas. É como Jesus disse aos fariseus. Ele disse, eles gostam de impressionar as pessoas. Eles gostam de orar em pé nas sinagogas para serem vistos pelos homens. Eles gostam de exercer a sua caridade diante dos homens para serem vistos pelos homens. Tudo com o intuito de receberem a recompensa. E Jesus disse o quê? Eles já receberam a sua recompensa. Já receberam um aplauso das pessoas, mas nenhum aplauso de Deus. É o que Jesus ensinou. Então, esse tipo de fruto, fruto da lei, ele só gera aparência, mas não conteúdo. Leia comigo Gálatas, capítulo 2, versículo 20 ao 23. Na carta de Paulo aos Colossenses, tá? Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, do verso 20 ao 23. Paulo diz assim: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos submeteis a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas estas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem nenhum valor contra a sensualidade. Paulo está falando de um comportamento que era vivido pelas pessoas para que elas fossem notadas. Exatamente o que Jesus falou dos fariseus. Disse Jesus certa vez que eles alargavam os seus filactérios para serem vistos. Gostavam de usar vestes talares, roupas diferentes, bonitas, cheias de firula, para serem vistos. Vistos como homens espirituais, com aparência de espirituais. Assim, Paulo diz aqui, alguns também gostam de ter essa aparência e ficam dizendo que as pessoas devem ou não devem fazer, não toque nisso, não toque naquilo outro, não faça isso, não faça aquilo outro, mas isso não tem valor nenhum contra a sensualidade. E Paulo também vai dizer aqui, irmãos, que isso tudo, todas estas coisas, com o tempo se destroem, tem apenas aparência de sabedoria. A pessoa recebe a aparência de sabedoria, mas no fundo é só aparência. Então, frutos da lei só produzem aparência. E sabe qual é o problema de só ter aparência? É que eu não tenho conteúdo. Eu não tenho verdade. É falso, entende? É igual o perfume que não dura. Não tem permanência. Você lembra de um caso em que Jesus certa vez olhou para uma figueira e diz a Bíblia que a figueira estava cheia de folhas? Ela tinha uma aparência, irmãos? Você olhava para ela e dizia, aquilo lá deve estar cheio de fruto. Olha que bonita está essa figueira. Tão bonita a sua aparência, aquilo que os olhos veem. Jesus também olhou, achou bonito e foi lá procurar frutos. Achou algum? Não. O que ele disse? Exatamente o que diz João 15, cortou, mandou secar. Para ensinar o quê? Ninguém vai viver de aparência. Nenhum de nós vai conseguir ser crente por aparência. Nenhum de nós vai enganar muito tempo muita gente. Entende isso? A gente consegue enganar muita gente por pouco tempo, pouca gente por muito tempo, mas ninguém consegue enganar muita gente por muito tempo. É uma realidade. De aparência, ninguém vai conseguir viver. Então, o fruto que Deus espera de nós é um fruto permanente. 1 Coríntios, leia comigo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12 ao versículo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 3,
do verso 12 ao verso 15, o apóstolo Paulo fala sobre essa questão. Ele diz assim: contudo, se o que alguém edifica sobre fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, a luz do dia vai mostrar a verdade, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão, prêmio, recompensa. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que? Através do fogo. Qual a diferença entre algo durável e o que não é durável? É a resistência ao fogo, diz o texto aqui. Se essa obra permanecer, ou seja, um fruto permanente, haverá um prêmio. Se ela não permanecer, é um fruto de apenas aparência, não vai gerar o resultado esperado. E aí vai até ser salvo, mas vai ser aquele que salva raspando, né? Sabe como é que é aquele que salva assim no último minuto do segundo tempo, batendo na trave e entrando, né? É mais ou menos isso que está escrito aqui. Será salvo como que pelo fogo, porque nada produziu, nada apresentou, o que apresentou não era durável. E os elementos que Paulo usa aqui são bem interessantes, porque ele fala sobre ouro, prata e pedras preciosas. 3 elementos que resistem bem ao calor. E os outros que ele menciona são feno, palha e madeira, que existem, são reais, são palpáveis. Mas o feno, botou no fogo, ele vai, some. A palha, a madeira ainda dura um pouquinho mais, mas também, rapidamente, é consumida. Então, do que está dizendo a Bíblia? Do fruto permanente. Aquilo que Deus investiu em mim, com esse privilégio, para que eu possa gerar. Não é uma obra de vaidade, não é algo que eu faço para aparecer. O que eu faço para aparecer, como o próprio termo vaidade, né? Vaidade na Bíblia tem o significado de vento, tem o significado de coisa que voa com o vento. É isso que é a vaidade que a Bíblia menciona. Algo que não dura, algo que evapora, algo que some no ar. Então, é como fogo quando pegar nessas coisas. É só vaidade. Na verdade, nada ficou de realmente valioso e de produtivo. Então, queridos, quando uma Bíblia diz devem ser os nossos frutos, de que maneira nós devemos produzi-los? Já disse aqui que ligados a Cristo é essencial. Agora, abre em Filipenses 2. Filipenses 2, versículo 3, há um conselho de Paulo sobre o que a gente faz e a obra que nós realizamos. Filipenses 2, 3 diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas, ao invés disso, por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Como deve ser o que eu faço, então? O que eu faço deve ser produzido com humildade. Se a minha motivação para fazer é o partidarismo, é criar grupinhos e divisões, é mostrar que o meu grupo é melhor do que o seu, é criar esse clima, ou é a vanglória, é que alguém diga, poxa, você fez bacana, você é um excelente trabalhador. O que eu fiz foi por vanglória, foi na expectativa de ouvir o elogio, de ouvir o reconhecimento. Paulo é radical quando ele diz, nada façais se a sua motivação for o partidarismo ou for a vanglória. O que você deve fazer por humildade, considerando que os outros são melhores do que você, considerando que os outros são melhores, são superiores a você. Então, como é que eu produzo o fruto? Com a consciência. Não fui eu que o escolhi, foi ele que me escolheu.
eu estou ligado a Ele. Por isso eu consigo produzir alguma coisa boa. Não é porque eu sou bom, é porque Ele me deu talento, é porque Ele investiu em mim, é porque Ele me deu o dom. Se eu consigo fazer, não é para ser melhor que o meu irmão, não é para mostrar que o meu grupo vence, isso não é uma gincana, entendeu? Se eu consigo fazer, é porque Ele investiu em mim e eu permaneço nele. Ai de mim se não permanecer nele. Se eu me desligar da videira, eu não gero mais nada. Tudo que eu gerar vai ser por esforço apenas meu. Então isso da humildade é para me lembrar. Não foi você que escolheu ele, foi ele que te escolheu. Você hoje, se tem um dom e um talento, você tem o privilégio de exercer esse dom. Se você faz alguma coisa direito, é porque Ele investiu em você para você fazer isso direito. Se você não era nada, se você hoje sabe fazer alguma coisa na obra de Deus, é porque Ele investiu esse dom em você. Você tem então um privilégio de estar aí fazendo. Então, baixa a tua bolinha e seja humilde. Você não é o melhor de todos, não. Considere que os outros são melhores que você, mas que você tem o privilégio de fazer alguma coisa, é o que Paulo está aqui dizendo, não é? E como deve ser essa produção, já que eu entendo que devo ser humilde quanto a ela? 1 Coríntios 15, 58, o apóstolo Paulo também nos orienta. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, um verso conhecido, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Como é que eu devo produzir? Como Paulo diz aqui, firme, inabalável e abundante. Ou seja, a ideia não é que eu produza por algum tempo, a ideia é que eu produza sempre. Quando você lê João capítulo 15, quando Jesus falou, o ramo que está em mim não der fruto, ele corta, ele não falou quando dá fruto. A gente tem que dar fruto sempre, até o fim, está entendendo isso? Não é dar fruto por algum tempo. Muitos de nós, na igreja, damos fruto, até bons frutos, até frutos permanentes, mas não perseveramos em continuar produzindo. A gente produz só por algum tempo. É aquele fogo de palha, né? A expressão que se usa. A gente produz enquanto a motivação está lá em cima, enquanto tem alguma coisa, sei lá, me motivando, me movendo. O partidarismo e a vanglória não serve, né, como motivação. Então a gente acaba produzindo por algum tempo. E o que Paulo está dizendo aqui é: seja firme, inabalável e sempre abundante. Não é algo que eu faça por um tempo. Servir a Deus, dar frutos. Quando Jesus falou isso no capítulo 15, ele não disse que os discípulos tinham que dar alguns frutos, ou então dar bastante e depois tirar férias. Ele não disse isso. Você produz aqui um caminhão, aí depois descansa. Ele fala com a ideia de que eu tenho que dar constantemente. Como diz Paulo aqui, forte, inabalável e sempre abundante na obra. Sempre. Produzir sempre. Por quê? Ele que está fazendo isso em mim. Eu nunca produzo o bastante. Dá para entender isso? A consciência que nós temos que ter é que nenhum de nós é bom o suficiente. Nunca fazemos o suficiente. Nunca fazemos o bastante. Ah, pastor, mas isso é tão difícil. Mas é essa a verdade de Deus. Por isso Ele quer que você sempre se empenhe. Firme, inabalável e sempre. Sabendo até que no Senhor não é vão. Nenhuma obra que eu faço no Senhor é em vão. Nada é em vão. Deus está vendo, irmãos. Mas eu preciso ser inabalável, ser firme e ser constante. É sempre, não é por algum tempo, irmãos. O cristão verdadeiro não dá fruto quando está tudo bem, aí quando está tudo mal, para de dar fruto. Quando está feliz, dá fruto. Quando está em depressão, para de dar fruto. Não existe isso, irmãos. É sempre dando frutos. Até morrendo está dando fruto. Está entendendo isso?
Até o fim está produzindo. Não é quando está tudo bem, quando está tudo ruim também está dando fruto. De todas as maneiras, sempre é o que diz a Bíblia. E por quê? Veja 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, um pouquinho atrás aí. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para quê? Para a glória de Deus. Tudo que você fizer é para a glória de Deus. O fruto constante e firme que você vai dar durante toda a sua vida não é para você ser reconhecido como um grande homem, uma grande mulher de Deus, mas é para a glória de Deus. Que aquilo que você fizer de bom durante toda a sua vida, de maneira firme e inabalável, sempre abundante, seja para a glória de Deus. Paulo diz assim: se você come, se você dorme, se você faz qualquer coisa, para a glória de Deus. Nunca perca essa visão, senão você vai cair no partidarismo, vai cair na vanglória, e nada do que você vai fazer vai valer a pena, nada vai ser durável e nem muito menos permanente. E para a gente encerrar, como é que devem ser os frutos que a gente produz, não é? João capítulo 15, vamos voltar lá? João capítulo 15, agora vamos ler o versículo 14. Evangelho segundo João, capítulo número 15, é onde nós estávamos lendo. No versículo número 14, antes, de chegar lá, não fostes vós que me escolhesse e tal, olha o que Jesus diz no verso 14. Vós sois meus amigos, glória a Deus. Mas tem um se. Qual o se? Se fazeis o que eu vos mando. A gente quer o privilégio da amizade, mas a gente não quer o ônus da obediência. Nós queremos dizer que Deus é meu amigo, que o Senhor está comigo, mas não queremos o ônus da obediência. E Jesus foi bem claro: vocês são meus amigos, se fizerem o que eu mando. Não adianta ser amigo do homem, como alguns dizem, eu sou amigo do homem, só unha e carne. Mas você só será se você obedecer, se você fizer o que ele manda. Então, como é que eu dou fruto? Em obediência. Não dá para dar fruto se não for em obediência. Não dá para ser do jeito que eu quero, da forma que eu quero. Tem que ser do jeito de Deus, da forma de Deus. A gente falou isso aqui outro dia, falando sobre Levítico, lá na escola bíblica, que Deus determina tudo como tem que ser. Então, eu não sirvo a Deus do jeito que eu quero. Eu sirvo a Deus do jeito que Deus quer. Porque é Ele que manda. Amém? E eu obedeço. Amém, irmãos? Ele manda, eu obedeço. E aí sim, Ele me considera seu amigo. E se eu não obedeço? Qual é o contrário de obediente? Desobediente. Qual é o contrário de amigo? Já parou para pensar nisso? Se eu não obedeço, eu não sou apenas desobediente. Já que obedecendo eu sou amigo, desobedecendo eu sou inimigo de Jesus. O que desobedece é inimigo de Jesus. É o que está escrito nas entrelinhas desse texto. Então os frutos que eu dou precisam ser obedientes. 1 Coríntios 4 agora, está acabando já, tá? Só falta mais 3 versículos para a gente ler. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. 1 Coríntios capítulo 4, verso 1 e verso 2, Paulo diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ministros de Cristo e despenseiros. Versículo 2. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja o quê? Encontrado fiel. Eu preciso que todos entendam que eu sou ministro de Cristo. O que é ministro? Servo. A palavra ministro, ministério é serviço, ministro é servo.
E esse ministro, que é servo, que é despenseiro de Deus, o que Deus requer dos dispenseiros é que eles sejam encontrados fiéis. Obediência e fidelidade. É assim que nós produzimos o fruto que Deus deseja encontrar em nós. Ninguém produzirá sem obediência, e a obediência gerará fidelidade. Fidelidade, que o Senhor possa confiar em nossas mãos os talentos, os dons que Ele tem nos dado, porque sabe que com fidelidade nós faremos bom uso disso. Irmãos, você lembra das parábolas que Jesus contou a respeito de talentos? Do que acontece com aqueles que não fazem bom uso do quanto o Senhor investiu em suas vidas? O que faz a gente não fazer bom uso do que nos foi dado? A falta de fidelidade. O que você faz com o seu dinheiro, você é fiel ou não é fiel? Entende isso? Então, se eu recebi, eu tenho que ser fiel. O que se espera do despenseiro é que ele seja encontrado fiel. É o que se espera. Não é vantagem, não precisa de aplauso, não precisa de reconhecimento, não precisa que o nome vá para o outdoor. Ser fiel é uma obrigação. Se espera do despenseiro, é o mínimo que se espera. Não é vantagem nenhuma. Eu sou fiel, grande coisa. Se você não fosse fiel, não podia ser crente, né? Já percebeu que existe uma intimidade entre a palavra crente e a palavra fiel? Não dá para ser crente e não ser fiel, porque fiel vem de fé, crente tem fé. Então não dá para ser uma coisa sem ser a outra. Então, se você é crente e diz, eu sou fiel, eu digo a você, não faz mais do que sua obrigação. Não darei parabéns a você. Tá bom? Não faz mais do que sua obrigação. Ser fiel é uma obrigação. O que se espera dos despenseiros é que sejam fiéis. O que mais? De que forma mais eu vou dar frutos? Romanos 12, versículo 11. Romanos, capítulo número 12, verso número 11. Veja só o que diz a Bíblia em Romanos 12, verso 11. Está escrito assim: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, ao tempo que você faz o quê? Servindo ao Senhor. Ou seja, enquanto servindo, olha só, é modo contínuo, servindo ao Senhor, eu preciso ser fervoroso de espírito. E eu preciso ser zeloso. Não dá para gerar frutos sem ser zeloso. O zeloso é cuidadoso. Quando alguém diz, você está zelando por isso, quer dizer, você está cuidando disso. Quem serve ao Senhor é zeloso. Estamos ligados à videira verdadeira. Temos que ser zelosos com essa videira. Amém, irmãos? Zelo é o que se espera também de nós. E por fim, queridos, 2 aos Coríntios, abra aí a sua Bíblia em 2 aos Coríntios, capítulo 12. Isso também é de suma importância e é uma tecla na qual eu tenho batido ultimamente. 2 aos Coríntios 12, versículo 15. O apóstolo Paulo diz assim: eu, de boa vontade, me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? Ele pergunta. O que ele está aqui dizendo? Que ele vai se gastar. Fazer a obra, dar frutos, é gastar-se, é investir sua vida nisso. E ninguém pode dar frutos sem nenhum tipo de gasto, sem nenhum tipo de gasto de energia, não é? A árvore, o ser vivo, a planta, para dar algum tipo de fruto, há uma série de produções energéticas acontecendo, de químicas acontecendo ali, para que a energia seja gerada, para que ela produza um fruto. Produzir gasta, amém? As mães que deram à luz sabem o que eu estou falando, né? Você, para produzir um filho, você gastou muita energia. Gastou ou não gastou? 9 meses para carregar, depois uma força danada para sair. É ou não é? Então, gasta energia. Produzir gasta energia. E Paulo está dizendo assim: eu me gastei, me gastarei e ainda me deixarei gastar. Isso é muito bacana, não é, irmãos? Mas olha o que ele diz antes: eu, de boa
vontade. Ninguém é obrigado a se gastar. Ninguém é obrigado a dar frutos também, não. Jesus está dizendo, eu escolhi você, eu designei para que você dê frutos. Agora, se você não quiser dar, não precisa dar. Você que sabe, você foi chamado para isso. Se não quiser, você vai ser cortado. Mas ninguém é obrigado a fazer nada. Ninguém é obrigado a fazer nada na obra de Deus. Sabia disso? Mas o que fizer, faça com boa vontade. Faça com boa vontade. É a tecla do momento nessa igreja, boa vontade. Temos que ter boa vontade. Temos que fazer de bom grado. Não com peso, não com obrigação, não porque alguém está mandando. Não é assim. A gente faz de boa vontade. Se gasta. Você já pensou em se gastar? A gente pensa muitas vezes em gastar, né? Você pensa em gastar? O dinheiro do marido? Pensa nisso? As mulheres? Não, né? Os homens, quero gastar meu salário. Quer gastar, né? Só que a Bíblia está dizendo que você tem que se gastar. Se gastar, ninguém quer. A gente quer fazer o contrário, a gente quer se economizar. Eu quero me poupar. Já viu isso? Não, eu vou me poupar. Vou me poupar. É igual jogador de futebol, já viu? Não dão nada pela seleção. Estão todos se poupando. O dinheiro está na conta, né? Ganham salários milionários, se poupam. Não. Eu não vou dividir uma bola, eu posso quebrar meu joelho, né? Eu não vou me gastar. Na obra de Deus não pode ser assim. Na obra de Deus, a gente não poupa nada. A gente dá. A gente se gasta, entendeu? A gente não se poupa. A gente faz o que tem que fazer de boa vontade, não com sentimento de obrigação. Todo mundo que trabalha com sentimento assim de peso, mais cedo ou mais tarde não vai funcionar. Mais cedo ou mais tarde vai enjoar do brinquedo. Porque havia um peso e não uma boa vontade. Por isso eu insisto aqui na igreja. Boa vontade. Ministérios, boa vontade. Trabalhadores, boa vontade. Para se gastar e não querer gastar a minha paciência. Está entendendo? Se você não se gastar, você vai querer gastar a minha paciência. Eu não vou deixar. Eu gasto a minha paciência, não você a minha, tá bom? Então, amados, é assim que a gente faz. Não poupe a sua vida. Se você poupar, você não vai dar fruto. Dar é meio incompatível a poupar, né, irmãos? Para dar tem que abrir mão, né? Se poupar, você tem que fechar a mão. E aí não funciona. A gente tem que se dar e se gastar, como diz Paulo. E para terminar, agora sim, o último versículo. Mateus 25, quero ler contigo. Ministério do Louvor, se quiser, pode subir para a gente louvar o Senhor. Mateus capítulo 25, versículo número 23. Você já achou aí? Mateus 25, 23. Olha o que está escrito em Mateus 25, 23. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Fidelidade, irmão, é sempre reconhecida e recompensada por Deus. Não espere a recompensa do homem. Lembra do outro versículo que a gente leu aqui? Que no Senhor o seu trabalho não é em vão? No Senhor. Para o homem ele pode não dar valor, ele pode não reconhecer, pode nada. Mas no Senhor não, Deus está lá olhando. E quando Jesus fala aqui, ele diz, olha, você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Eu vou recompensar você. Entra no gozo, na alegria, no prazer do teu Senhor. Esse é o fim da nossa carreira. Entendeu? Escolhidos para produzir aqui e depois desfrutar lá com o Senhor, no gozo do Senhor. Que assim seja a minha vida e a sua vida aqui na igreja. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos ficar de pé, vamos louvar, vamos fazer uma oração. Eu queria orar junto contigo agora. Você possa, nesse momento, fazer uma reflexão sobre a sua vida cristã, sobre a maneira de ver, de enxergar a igreja, sobre a tua maneira de ver a obra, ver você mesmo. Jesus te ensinou hoje, não foi você que o escolheu, foi Ele que te escolheu. Mas Ele te deu uma missão, vai, dá fruto, produz.
Produz, meu amado, produz com alegria, se gasta, sem esperar, sem por partidarismo, sem ser por vanglória, sem ser apenas algo de aparência, mas algo real, permanente, que dure bastante, que agrade a Deus e que você tenha com Ele comunhão. Fala com Deus e pede para o Senhor dizer a você o que Ele já investiu na sua vida e quanto Ele espera ainda que você se gaste em favor da obra dEle. Não se poupe, se gaste, se entregue ao Senhor essa noite e diga: Senhor, estou aqui para me gastar, já me gastei e mais vou me gastar, de boa vontade, para fazer a Tua vontade, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu te peço, dá visão espiritual à Tua igreja essa noite, dá visão espiritual aos meus irmãos, abre os olhos deles, Senhor, para que possam enxergar de que maneira tem feito a obra de Deus, de que maneira pensam estar fazendo a Tua obra. Que haja uma análise essa noite, um autoexame, Pai, da nossa boa vontade. Será que somos realmente de boa vontade? Ou fazemos muitas vezes reclamando, resmungando de má vontade, reclamando de tudo e de todos? Pai, livra-nos desse pensamento, livra-nos dessa atitude, para que o Senhor encontre em nós despenseiros fiéis, fiéis no muito, fiéis no pouco, fiéis em toda e qualquer situação, para que ao final da vida possamos entrar no gozo do Senhor, como está prometido para cada um aqui. Fala comigo e com meus irmãos, Pai, que seja uma noite de reflexão, que os irmãos possam ir para casa pensando sobre isso, para que possam ter a decisão de Te servir com fidelidade, com boa vontade, se gastarem em prol da Tua vontade. É o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.